Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O rei Ezequias, numa fala, na verdade, um comunicado que mandou divulgar, passou o pregão, significa isso, divulgou para todos um convite, e nesse convite ele resumiu algo muito importante, é uma pregação do que Deus quer para aquela época e que traz para nós muitas lições e benefícios. Há cristãos que estão querendo pregar para os outros, mas não sabem. Eles não têm as 4 leis espirituais na cabeça, e quando a pessoa diz que já aceitou Jesus, que já é crente, ele fica sem ter o que dizer, aí fica reciclando abobrinha, compartilhando palavras que não representam nada e vira um bate-papo. Mas não é isso que Deus quer. As nossas palavras precisam ter um objetivo, serem pensadas. Aquilo que você falar tem que ter um alvo, não pode ser de qualquer maneira. Deus quer que haja frutos da sua palavra, a sua pregação. E o rei Ezequias, no primeiro dia de governo, quando ele assumiu o reino, coincidentemente foi o primeiro dia do ano, ele mandou reabrir as portas da casa de Deus, mandou convocar os sacerdotes e levitas e decidiu botar a lei em vigor. Mas era muita coisa errada que havia, muitos ídolos no país inteiro. Ele começou a combater, mas era difícil. E então ele olhou para o calendário e viu, passou a época da Páscoa e nós não temos condições de celebrar a Páscoa, nem os sacerdotes levitas se santificaram, se purificaram. Então, o que vamos fazer? Agora passou, vamos deixar para o ano que vem. Não, vamos aproveitar a brecha da lei, a oportunidade que Deus está dando para celebrar a Páscoa no 2º mês. Então, consultou os conselheiros, todos concordaram, e ele então mandou uma mensagem convidando todos que eram de Israel, que moravam inclusive longe, que quisessem vir para celebrar aquela Páscoa, porque eles não a celebravam já há muito tempo. A casa de Deus estava fechada, os sacerdotes tinham desviado suas funções, os levitas estavam fazendo outras coisas para sobreviver, e a religião estava parada. E o rei Ezequias tomou essa decisão. Eu, como rei, vou fazer todo o meu empenho para buscar ao Senhor. Eu sei que as dificuldades são grandes, o nosso país está arrasado, já prestes a ser devorado pelo grande império da humanidade, que era a Síria, e a situação é totalmente adversa. Mas eu creio em um Deus de poder. Vamos buscar esse Deus. Então, mandou uma carta convite a todos de Israel que quisessem vir junto com Judá a celebrar a Páscoa do Senhor. Até mesmo em Judá a situação era dificílima, mas o estímulo de uns poucos que vieram de outros municípios, outros estados, outras províncias ou das outras tribos de Israel, esse estímulo animou os de Judá a se firmarem no Senhor. Aquela Páscoa acabou sendo uma grande bênção. Mas eu quero realçar aqui o convite no capítulo 30 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 30. E o versículo 8 traz o convite do rei Ezequias. Preste atenção. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais.
confiai-vos ao Senhor, vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Então aqui está o convite. Ele escreveu mais coisas e manifestou a sua confiança de que Deus agiria se o povo fizesse a sua parte. E de fato fizeram e Deus agiu. Grandes vitórias vieram por causa da atitude dele, mas porque foi acreditada a sua palavra. Vamos analisar o convite dele. Primeiro, não endurecer a cerviz. Cerviz é a coluna cervical, o pescoço. Isso significa a pessoa soberba, que não quer se humilhar. Então, não fique soberbo, se humilhe. Reconheça a sua parte no erro. Não critique o Brasil, o seu país, mas se humilhe para orar. Não fale mal do seu prefeito ou do governador, mas se humilhe a orar. Se humilhe. Não endureça a cerviz, é o primeiro passo. O segundo, confiar no Senhor. Ele exortou, vocês não sejam como os pais de vocês, os nossos pais, que endureceram a cerviz, não quiseram se humilhar diante de Deus. Mas seja você humilde. Em segundo lugar, confie no Senhor. Bote fé para funcionar. Deus continua sendo Deus. E a terceira parte, venha ao santuário do Senhor. Vinde ao santuário. Naquela época, a religião era centralizada naquele santuário, o templo de Jerusalém, onde havia o altar, que deveria ser o único altar de sacrifícios ao Senhor. A antiga aliança previa isso, vir ao único lugar onde Deus se manifestava, onde Deus mandava a sua bênção. Hoje, no Novo Testamento, isso significaria o seguinte: meu irmão, não fique sozinho. Crente solitário, através da internet, seja uma pessoa que vive em comunhão. Venha à comunhão, onde estão 2 ou 3 reunidos. Busque um líder para você se submeter e buscar orientação de Deus através dessa pessoa. E congregue com 2, 3, meia dúzia, 10, aquele grupo com quem você vai ter comunhão. Isso atende à exortação da Bíblia, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos. Há muitos crentes que estão usando desculpas para não congregar. Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos. Essa é a ordem do Senhor. E o convite de Ezequias incluía isto: venha ao santuário. Hoje, venha congregar. Onde Deus dirigir, mas não deixe de congregar. Não fique isolado, crente solitário, crente do eu sozinho. Não adianta, nem você vai crescer espiritualmente, não vai conseguir produzir fruto, e ainda que produzisse algum fruto, você não teria para onde levar esse fruto. Então, não deixe de congregar. A casa de Deus é onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Ali Deus está presente. Isso é uma casa espiritual para a habitação de Deus em espírito. Entendeu? Então esse é o terceiro ponto. Venha congregar, buscar o Senhor. E o quarto, ele diz servir ao Senhor. Venha servir ao Senhor. Isso tudo é o que devemos fazer para que Deus desvie a sua ira do nosso país e traga bênçãos. O que significa servir ao Senhor? Significa você ter algum compromisso, fazer alguma coisa, seja ali em arrumar cadeiras, bancos, limpar o chão e preparar isso, organizar aquilo, e principalmente no sentido espiritual, orar e contactar todos os irmãos. Façam hoje. Está tudo tão fácil pela internet, nas redes sociais. Contacte antes de cada reunião todas as pessoas que vão participar da reunião. Um líder de uma célula
deveria contactar seus liderados todos os dias. E principalmente na véspera da reunião. Olha, amanhã se prepare isso, como está a sua vida, isso e aquilo, amanhã nós temos reunião e tal, não sei o quê. Para que ninguém falte. Numa célula, ninguém deveria faltar. Ninguém deveria faltar à reunião da célula. É muito sério, é importante para Deus e para a vida de cada um daqueles ali. Você tem comunhão. Não falte. Venha ao santuário e sirva, faça alguma coisa. Por exemplo, contactar cada um dos membros da célula. Isso é muito importante. Mas você pode fazer mais. Você pode assumir um compromisso de orar por cada família, visitar cada uma dessas famílias. Você pode tirar um tempo para interceder pela sua nação, pelas autoridades constituídas. Isso é servir ao Senhor. Desenvolver algum ministério, ficar em oração, ministério da palavra, ministério de libertação e cura, milagres. Você pode desenvolver um ministério de ensino como mestre, ensinando as pessoas ou cuidando de crianças. Faça alguma coisa. Sirva a Deus fazendo por compromisso alguma coisa. Qual é o seu compromisso com Deus? O que você faz para Deus em compromisso, coisa que você não falha, não falta e não deixa de fazer? É algo que é um compromisso seu com Deus e você faça aquilo com toda dedicação. Isso é um ministério. Você tem alguma coisa que você faça por compromisso? Isto é servir ao Senhor. Ser como um servo que tem um compromisso de servir. Só vai agradar a Deus aquele que tem um ciclo completo. Precisa, primeiro, descer do seu eu e se humilhar. Segundo, se arrepender de pecados e confessar ao Senhor isto e confiar na misericórdia dele, usar a fé para receber o perdão e restauração da sua vida. Em terceiro lugar, congregar, vir, estar junto com os outros irmãos. E em quarto lugar, fazer alguma coisa por compromisso, servir, não só assistir à reunião, servir, fazer alguma coisa por compromisso com Deus, para os irmãos. Você tem alguma área onde você tem algum compromisso com Deus fazendo alguma coisa? Pois é, são recomendações úteis. Você não vai conseguir servir se não se humilhar, se não confiar no Senhor, se não estiver com a sua vida limpa e perdoada. E você não vai conseguir servir ao Senhor se você não tiver comunhão com seus irmãos. Você tem que conhecer, ir a eles, manter contato com eles. E a partir daí você vai servir aos seus irmãos fazendo alguma coisa por eles. Você vai servir a Deus fazendo alguma coisa pelos irmãos. Isso é o resumo daquilo que é importante na vida cristã, que Deus exige de nós, mas que de certa forma já era conhecido desde a antiga aliança, o Antigo Testamento, agora nas palavras do rei Ezequias. Deus não deixa de revelar sua vontade em todas as eras, em todos os lugares. Deus não deixa de revelar a sua vontade. Entenda isto e em que estágio você esteja, comece o processo. Você ainda está soberbo, solitário e o seu eu grande criticando tudo e todos, comece a descer do seu pedestal e se humilhe. A seguir, confesse a Deus seus pecados e confie no Senhor. Depois venha a comunhão, se submeter a um líder e estar em comunhão com outros irmãos. E em quarto lugar, assuma um compromisso de fazer alguma coisa para Deus. Este é o ciclo completo e quem fizer isso, Deus vai abençoar. Naquela época, alguns fizeram e Deus fez milagres maravilhosos na época do rei Ezequias e Deus é o mesmo e pode repetir em nossos dias a favor do Brasil. Comece a fazer isto.